Respeitoso, ético, senhor presidente do Senado, nesta sessão de sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019, brasiliense do Distrito Federal, com uma seleção de ações exemplares, senador Isalci Lucas, bom dia. Senhoras e senhores goianos, meus únicos patrões, e brasileiros da mesma forma. É um orgulho ocupar mais uma vez, nesta segunda sessão de debates, esta tribuna, especialmente tendo a gentileza do raro colega histórico neste Senado, senador gaúcho Paulo Paim, que tenho certeza vai dividir o tema que escolhi hoje para, em mão dupla com a população brasileira, debatermos, discutirmos e refletirmos. Senador Paulo Paim, bom dia, pois Vossa Excelência é o único senador que se encontra aqui no plenário. No caso, nós três, o senhor, eu e, sempre pontual, o presidente Isalci Lucas. Meus amigos, minha gente, crescer ou desenvolver, eis a questão. Atualmente no Brasil, fala-se muito em crescimento econômico, mas muito pouco se fala de desenvolvimento econômico, muito pouco. Entende-se que crescimento como uma prioridade em si mesma, sem maiores preocupações com os aspectos de desenvolvimento, há muitos relegados a segundo plano. Crescer e desenvolver devem ser as atividades paralelas, o que é possível mediante a uma melhor distribuição da renda, o incremento do mercado interno, a independência da exploração dos commodities, a priorização dos setores de indústria e serviços baseados na inteligência tecnológica e a priorização socialmente adequada dos investimentos e das políticas públicas do Brasil. Qual é, senador Paim, a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico, presidente Isalci? Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, um país com alto crescimento econômico nem sempre é um país bem desenvolvido, pois o primeiro não garante o segundo. Isto porque, senhoras e senhores, o desenvolvimento e crescimento econômicos não são sinônimos. Para que possamos estabelecer a diferença entre eles, faz-se necessário conceituá-los. Crescimento econômico, aumento da capacidade produtiva, bens e serviços, me refiro, da economia de uma determinada região. Seu índice de crescimento anual é medido por um meio do Produto Interno Bruto, o PIB. Este é calculado a partir da soma de todos os produtos e serviços finais em um certo período de tempo, assim como pelo aumento da força de trabalho, pelo grau de inovações tecnológicas e pela contabilidade da receita pública, taxas, impostos, contribuições e outras fontes de recursos, poupada e investida. Penso eu, senador Paim, muito mais preparado do que mim neste tema. Desenvolvimento econômico, presidente Isalci. Para a população brasileira entender, eu estou me referindo aos dois, porque somente os dois estão aqui no plenário nessa sessão de sexta-feira. Chegou mais algum senador colega que eu tanto respeito? Quem chegou que eu não enxergo? Hã? Ah, o senador Confuso. Bom dia, senador. Seja bem-vindo. Para esse tema, inclusive, não sei se o senhor vai querer falar. Desenvolvimento econômico associado ao crescimento econômico, porém com o acréscimo da melhoria da qualidade de vida da população, combinando aumento da produção de bens e serviços com a distribuição de renda,
Este desenvolvimento é medido por meio do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e levam em consideração indicadores de educação, saúde, renda e pobreza, tais como mortalidade infantil, nível de industrialização, grau de dependência externa, esperança de vida média, potencial científico e tecnológico, grau de escolaridade e alfabetização, assim como condições sanitárias. Atualmente, este índice é o mais atualizado para comparar o desenvolvimento de diferentes economias. Alguns países, senadores, do norte da Europa, como a Noruega e a Suíça, possuem o IDH próximos a 0,95, enquanto que muitos países africanos possuem IDH inferior a 0,6. O desenvolvimento de cada país depende de suas características próprias, entre elas, situação geográfica, extensão territorial, passado histórico, cultura, população e riquezas naturais. Ao analisar aqui, em tribuna, os gráficos do IDH com as maiores economias, percebe-se claramente que o Brasil ocupa a 8ª economia do mundo, com um PIB de 3.216 trilhões de dólares em 2017, como já observava muito bem aqui ontem o senador gaúcho Paulo Paim. E ocupa, então, a posição de número 79 no IDH mundial. O Brasil cresce, mas não se desenvolve, brasileiros e brasileiras que assistem à competente TV Senado. Essa é a questão, não se desenvolve adequadamente, beneficiando apenas as parcelas mais poderosas da população que possuem um alto poder de pressão e de influência, ao meu ver, sobre as prioridades do país, sendo melhor organizadas e mais fortemente representadas nos poderes do Estado. Distribuição de renda, um dos fatores mais gritantes que demonstra o baixo desenvolvimento do Brasil, e a distribuição de renda no país, uma das mais injustas do mundo, senador Confuso. Se não vejamos, distribuição de renda, presidente Zalci, fonte IBGE, em 2017, os 10% da população com os maiores rendimentos detinham 43,3% da massa de rendimentos do Brasil, enquanto a parcela dos 10% com os menores rendimentos detinha 0,7% dessa massa. As pessoas que faziam parte do 1% da população brasileira, com os maiores rendimentos, recebiam em média R$ 27.213 em 2017. Esse valor, minha gente, é 36,1 para ser mais preciso, vezes maior que o rendimento médio dos 50% da população, com os menores rendimentos, R$ 754. Na região Nordeste, essa razão foi de 44,9 vezes. E na região Sul, senador Paim, 25 vezes. O gráfico ilustra aqui bem, através de um relatório da Oxfam Brasil, de agora, de 2018. Pasmem, senhoras e senhores, presidente Zalci, Lucas, os 5 mais ricos do nosso país têm patrimônio igual aos 54% mais pobres. Tem condição? Ou seja, esta é a realidade que mostra a urgência de uma reforma tributária e um sério combate aos privilégios de classe no país. Atentemos, renúncia fiscal versus déficit da Previdência. Renúncia fiscal versus déficit da Previdência. Os programas de renúncia fiscal e subsídio fiscal, só em 2017 representaram quase 285 bilhões não arrecadados pelo governo. Segundo o maior jornal do país, a Folha de São Paulo, em dezembro de 22 de janeiro de 2018, o déficit da Previdência Social atingiu o valor de 268 bilhões e 800 milhões em 2017, sem levar em conta o conceito
de seguridade, senador Paim, seguridade social, pelo qual não há déficit. Nota-se que a renúncia fiscal praticamente se iguala ao déficit da Previdência em 2017. No entanto, só se fala em reforma da Previdência. Só se fala na reforma da Previdência. Esta realidade contribui para piorar a distribuição de renda no país e, consequentemente, para o baixo IDH. Não há dúvida de que há de se fazer uma reforma da Previdência. Porém, esta reforma deve combater prioritariamente os privilégios. Uma parte, prazerosamente, ao senador Paulo Paim. Senador Cajuru, uma parte que Vossa Excelência fez ontem a esse humilde senador repercutiu muito. É verdade. Principalmente, claro, no meu estado. E eles disseram: Paim, tem parceiros aí, não é como estão pensando, tem gente boa aí e que tem compromisso exatamente com o discurso que Vossa Excelência faz nesse momento. Esse discurso que eu quero ouvir. Nós temos que ter o contraditório nessa casa. Não pode só as pessoas falarem, quem quer falar só a favor do mercado, dos bancos, dos grandão desse país, que falem, é legítimo. Eu respeitosamente vou dialogar com eles. Mas o seu discurso, iniciando nessa linha, e já deixa claro, o Brasil fica entre os 4, 5 países de maior concentração de renda do mundo. Do mundo. E Vossa Excelência aí passou um raio-x. Para o Brasil ouvir. Não é o Paim, não é Pedro, não é Paulo, é Vossa Excelência. O senador novo dessa renovação, né? Que chega aqui com essa visão humanista, humanitária, que quer debater o tema. Eu digo que pessoas como Vossa Excelência, como eu, como também o presidente, tenho certeza, Isalci, como aqui o Confúcio ao nosso lado, somos pessoas que não temos posição firmada contra Pedro ou contra Paulo. Claro, claro. Nós queremos dialogar mediante argumentos que a casa vai trazendo. E aqui, nós estamos falando para todo o Brasil. Eu sempre digo que uma sessão da TV Senado é no mínimo 2, 3 milhões de pessoas, com certeza estão lhe assistindo. Eu queria lhe cumprimentar. Eu em seguida falarei mais especificamente sobre a Previdência. Mas Vossa Excelência entrou muito bem, que deu um lastro para o debate, porque a Seguridade Social, eu fui constituinte, é o melhor sistema do mundo em matéria de distribuição de renda. É a Seguridade. Porque ali está a saúde, está a assistência e a Previdência. Não vou mais chegar a seu tempo, mas cumprimentá-lo com muito carinho e respeito. É bom ouvir senadores fazendo o pronunciamento do alto nível, qualificado, com subsídio, com dados, com números, para o Brasil ouvir para onde vamos, o que queremos, e todos nós queremos um Brasil melhor para todos. Parabéns. Senador Paulo Paim, ser reconhecido por Vossa Excelência é para mim um troféu, como empregado público que sou, nesse início de mandato como senador, tenho a certeza. E todo a parte feito por Vossa Excelência sempre acrescentará e me ensinará a me preparar melhor para esse debate que o senhor colocou muito bem. Ele tem que ser discutido em mão dupla e nunca em mão única. Presto atenção e um seu colega, que é um mito na história desse Senado, Pedro Simão, é meu conselheiro voluntário, aceitou, falamos por telefone, eu o convidei, assim como convidei o Cristóvão Buarque e também a ex-senadora Heloísa Helena. Ela na saúde, o Cristóvão na educação e na orientação política, o Simão. Senador Pedro Simão... Parabéns pelos nomes levantados aí, que são seus conselheiros, parabéns. O senador Tasso Gereissati falou que eu não tenho gabinete, que eu tenho um ministério. Aí, senador presidente Isalci, Simão me falou: Cajuru, concentre-se aí e toma a seguinte informação. Mostra quais são os 15 maiores devedores do país no que tange ao INSS. São 2 S de social. Primeiro lugar, massa falida da Varig, com 3 bilhões e 713 milhões. Segundo lugar, pasmem, quem? Senador confuso. A JBS, a corrupta JBS, do Joesley, com 1 bilhão
837 milhões. Aí vai, Viação Aérea São Paulo. Aí entre os 10, tem a Caixa Econômica Federal, com 549 milhões. Águas e Esgotos do Piauí. Aqui estão os 10. Quem quiser a cópia, prazerosamente eu entrego. É importante, então, aqui notar que o segundo maior devedor é a JBS SA, devedora de mais de 1 bilhão e 800 milhões. Dívida pública, então, devemos falar aqui. Um dos temas preferidos pelos economistas do governo e pela mídia é a enorme dívida pública do país. Não resta dúvida que este é, talvez, o maior dos nossos problemas. Mas, ao se analisar o déficit nominal, percebemos que a maior parte dessa dívida é destinada a juros e amortizações da própria dívida e pouquíssimo se destina a programas de bem-estar social. De forma bem simplificada, pode-se concluir que as ideias ultraliberais dos pensadores da escola de Chicago, por si só, não resolverão os graves problemas de injustiça social no Brasil. Havendo, então, para mim, a necessidade de uma intervenção profunda da sociedade nos critérios de distribuição de riqueza no país, especialmente para incorporar os mais de 12 milhões de desempregados e mais de 9 milhões de subempregados. Concluindo, a obsessiva preocupação com as metas de inflação, partindo do princípio de que é necessário retrair a demanda, precisa ser repensada para obtermos o desenvolvimento do país, além de seu simples crescimento. Brasil, caso nossa amada nação continue com a obsessão do crescimento, sem maiores preocupações com o desenvolvimento, continuaremos sendo um gigante deitado em berço esplêndido, sustentando por uma maioria de anões miseráveis. Um berço esplêndido, deitado, sustentado por uma maioria de anões miseráveis. Reforma da Previdência. Para terminar, presidente Isalci. Hoje o trabalhador pode se aposentar após 15 anos de contribuição e 60 anos de idade para a mulher e 65 anos para o homem. Homens podem se aposentar com 35 anos de contribuição e mulheres com 30 anos, independe da idade. Por essa regra, um homem que começou a trabalhar aos 20 anos e se manteve empregado, contribuindo até os 55 anos, poderia se aposentar. Ou seja, quanto mais tempo o trabalhador ficar desempregado, maior será essa idade para chegar à aposentadoria. Hoje, essa idade média do trabalhador da iniciativa privada está acima dos 70 anos. Na proposta do governo, divulgada para a imprensa, vimos que o tempo mínimo de contribuição é de 40 anos. Isso, senhoras e senhores, projeta uma idade estimada de 80 anos para o trabalhador se aposentar. Além disso, o governo propõe o regime de capitalização obrigatório. Nesse regime, o trabalhador é obrigado a contratar um fundo e definir um valor mensal para contribuir, e o governo vai definir uma entidade gestora desses fundos de capitalização, e assim, quando o trabalhador for se aposentar, ele poderá sacar os recursos que depositou, acrescidos dos rendimentos que a entidade gestora conseguir obter com a aplicação dos recursos. E aí, essas entidades gestoras, entre aspas, não são obrigadas a apresentar resultados positivos para as aplicações, podendo então aposentar todo tipo de prejuízos, ou mesmo de falência. O trabalhador poderá pegar o seu FGTS e colocar nesses fundos. Não se sabe então, senadores presentes, Paim, Confuso e presidente Isalci, se os patrões serão obrigados
a contribuir com o quanto? Com quanto eles serão obrigados a contribuir? Pergunto. O mais provável é que patrões sejam dispensados da contribuição patronal com a Previdência. Além disso, hoje, as pessoas que não conseguem atingir 15 anos de contribuição, quando chegam aos 65 anos, recebem um benefício de um salário mínimo pela LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. O governo pretende reduzir esse benefício de prestação continuada para 60% do salário mínimo. Meu Deus do céu! Sendo que a pessoa só passaria a recebê-lo aos 80 anos. Essas informações não são oficiais, mas vêm da imprensa, da grande imprensa, da boa imprensa. Vale lembrar, então, que toda a argumentação do governo se baseia em um déficit da Previdência que não existe, segundo apurou a CPI da Previdência, que o senador Paulo Paim conhece muito melhor do que eu, realizada aqui no Senado no ano passado. Um outro ponto questionável, para fechar de vez, é que todo o custo social com a aposentadoria seria arcado apenas pelo trabalho e nada pelo capital. Tenho certeza que vossas excelências, os 3 senadores aqui presentes, entenderam nessa sessão que seria importante demais, mas o que eu tenho certeza que os demais companheiros senadores que estarão aqui na semana que vem vão se juntar a nós, vão debater conosco e vamos sair daqui, se Deus quiser, com um preparo para no dia da tão esperada votação da Previdência Social deste país. Respeito senadores colegas que estão em seus estados trabalhando para seus eleitores, buscando recursos, mas só lamento que gostaria que a casa estivesse cheia para que houvesse um debate mais profundo e que eu pudesse até aprender com outros colegas, como sei que vou aprender agora ouvindo o próximo senador a usar essa tribuna, o gaúcho Paulo Paim. Presidente Zalci, muitíssimo obrigado, um ótimo final de semana.